Nostradamus parecia se preocupar com o tempo em que as máquinas declarariam guerra ao homem e venceriam. Mário Hidden diz que o profeta do século XVI nos previne sobre a tecnologia avançada. Quando a tecnologia começar a ser inteligente demais, vai ser do seu interesse destruir seus inventores. E cientistas concordam que a tecnologia tem potencial para ajudar e também prejudicar nossa sociedade. Da nossa imprensa ao telégrafo e à internet, uma mudança tecnológica ameaça as pessoas. Porém, a mais interessante é a inteligência artificial. São máquinas pensantes que vão acabar roubando o último vestígio de humanidade. Isso vai ter um impacto profundo. Lágrimas, choro e lamentos, uivos, terror. Um coração não humano, cruel, negro, paralisante. Derramamento de sangue, fome e nenhuma demonstração de compaixão. O coração não humano de um comandante cruel e frio pode ser uma referência à inteligência artificial conhecida como inteligência artificial. Muitos especialistas em tecnologia hoje acreditam que a inteligência artificial, que existe em tudo, desde smartphones e aparelhos portáteis a carros, pode um dia se virar contra nós. Quanto mais poderosa for uma ferramenta, maior potencial ela tem de ajudar e também de prejudicar. A inteligência artificial é a ferramenta mais poderosa na história da humanidade. Muita gente diz que é a última ferramenta que vamos construir. Por que a tecnologia não controlaria seus inventores? Quanto mais inteligentes, mais perigosas se tornam. A inteligência artificial oferece perigos à humanidade porque, se ela derrotar a humanidade, vai ser com o cérebro e não com a força. Um dos perigos da inteligência artificial é pensar num sistema que programamos para fazer uma tarefa específica, como jogar xadrez. Depois, ela pode destruir o mundo inteiro com o cérebro só para o xadrez. Então, uma das coisas que temos que ter cuidado é com as consequências de cada simples instrução aos computadores. O ponto no tempo em que a inteligência das máquinas vai subjugar a de seus criadores é conhecido como singularidade tecnológica. A singularidade tecnológica é uma ideia controversa. A ideia de que, uma vez que as máquinas forem mais inteligentes que nós, elas poderão criar uma versão futura de si mesmas. A singularidade vai ser uma mudança radical na sociedade. Às vezes me refiro a ela como apocalipse reducionista, porque o apocalipse significa uma nova maneira de ver as coisas. Então, vai ser apocalíptica. É difícil prever de que forma essa mudança pode ser, e essa mudança pode acabar com a humanidade. Nostradamus escreveu várias quadras que podem se aplicar à ameaça da inteligência artificial. O estudioso tem que tentar entrar em sua mente e ver o que um homem do século XVI diria sobre nossos equipamentos modernos. Como ele descreveria uma coisa daqui a 500 anos se não por meio de uma metáfora? Aquele que viverá, mas não terá sentimentos, terá seu artifício ferido até a morte. Aquela quadra pode falar da inteligência artificial. É como uma nêmese, como um míssil inteligente que não tem sentimentos. É possível que um homem vivendo quase 500 anos atrás tenha tido uma visão sobre a tecnologia de hoje e o quanto estamos próximos de que essa previsão se torne realidade? Há um debate sobre o quanto estamos produzindo máquinas inteligentes como os humanos. Há cientistas que pensam que vai acontecer em 2029, que é um período que será vivido por quem já nasceu hoje. Acho que as pessoas têm medo da tecnologia porque não estão acostumadas com ela. Dizem que a tecnologia é algo que foi inventado depois que você tinha 10 anos. Então tudo que veio antes é natural, faz parte do mundo, mas depois dos 10 você acha que tudo é novo e você tem que se ajustar, aquilo não parece normal. Há cientistas que pensam que com a inteligência artificial estamos criando o demônio e que ela é mais perigosa que as armas nucleares. E é mesmo, é uma tecnologia muito perigosa e, se fizermos besteira, isso terá consequências terríveis. A lança dos céus completará sua extinção. Ela falará de morte e terrível execução. A lança dos céus é uma imagem extraordinária. Quase a imagem de um foguete descendo. É um pensamento terrível de que podemos ter outra guerra mundial. Eu diria que em todos os 30 anos fazendo isso, eu nunca vi um período mais perigoso.
Estudando as palavras do profeta, parece que não são só novos inimigos que podem iniciar a Terceira Guerra Mundial em larga escala, mas uma ameaça que já encaramos antes. Mais um exemplo da natureza cíclica do tempo que Nostradamus nos trouxe. O que eu vi foi uma descrição muito clara de uma Segunda Guerra Fria em que o Ocidente tenta enfrentar a Rússia. A maior ameaça que encaramos agora é a Rússia, porque eles ainda têm arsenal nuclear e podem destruir nossa civilização em 30 minutos ou menos. Quando o grande número de 7 se completar, os jogos começarão ao lado da tumba. Não distante da virada do milênio, os mortos se erguerão de suas covas. Essa é a ideia do julgamento final. Quando Nostradamus fala sobre o Armagedon, é quando a Terra vai completar seu ciclo. A humanidade vai ter feito o que precisava fazer. O final que Nostradamus talvez tenha visto pode parecer muito distante, mas o século XXI parece vir com seu próprio ciclo de catástrofes. A questão é se as previsões de Nostradamus para o futuro são definitivas ou se elas dão um aviso sobre o futuro que vamos encarar caso não mudarmos o seu curso. Não há futuros definitivos. Há uma eternidade e ela existe no momento presente. O que nós fazemos nesse momento presente geralmente ecoa no futuro. E para ser diferente, o único tempo que podemos mudar é aqui e agora. Ele realmente deve ter sentido que as coisas podiam mudar e, em muitos casos, mudaram. Não estamos destinados a repetir coisas. Podemos aprender. E na verdade nós estamos aprendendo. Legiões de pessoas levam as palavras de Nostradamus a sério. Se não por outro motivo, ao menos para fazer suas apostas sobre se suas palavras serão verdadeiras. Talvez ele tenha conhecido uma verdade triste, mas universal, a história se repete. Nostradamus é conhecido pelas coisas que profetizou e que aconteceram, coisas que estavam no futuro. Talvez o que tenha acontecido com Nostradamus é que ele tinha todo aquele conhecimento na época, o que deu a ele uma grande flexibilidade para prever muitas dessas coisas. No final de sua vida, teve uma última coisa que ele previu muito exatamente, talvez a única que não seria repetida. Ele morreu em 1566, aos 63 anos, e previu a própria morte. Ele morreu de um edema pulmonar, que era chamado de hidropisia na época, e começou a inchar tanto suas pernas que ele teve que mandar fazer um banco porque não conseguia dormir deitado. Então ele tinha que se sentar na cama com os pés em cima do banco. Ele falou sobre como seus amigos e parentes subiriam as escadas para um estúdio secreto e o encontrariam morto entre a cama e o banco. Essa foi sua última profecia. Então, quando as pessoas dizem que ele nunca acertava nada, não só é uma expressão irracional de pessoas céticas que gostam de se intitular racionais, mas é realmente incorreto. Crentes ou não crentes concordam numa só coisa, e Nostradamus fascinou as pessoas durante séculos. As pessoas são atraídas por profetas porque eles têm um fascínio do espiritual. A contínua relevância de Nostradamus é porque as pessoas gostam da ideia mágica de saber ou ver o futuro. Não deixe de curtir este vídeo e se inscrever no canal para receber mais conteúdos como este.